Olá, malta do oitavo ano! Bem-vindos à nossa explicação de hoje. Preparem-se porque vamos embarcar numa missão matemática épica e super visual. Esqueçam lá as abordagens mais tradicionais, sim? Hoje vamos descodificar o verdadeiro código secreto que a geometria usa para dominar o espaço e o deslocamento. Vamos a isso? Pensem nisto por um segundo. Como é que qualquer videojogo sabe exatamente a direção em que a vossa personagem se deve mover no ecrã, mal tocam no comando? Já refletiram sobre isso? A resposta não é nenhuma magia escondida na programação. Não, senhora. É uma ferramenta matemática absolutamente incrível chamada vetor. E é exatamente esta ferramenta que vamos dominar em conjunto hoje. E aqui está o nosso mapa de missões para subirmos de nível. Primeiro, vamos perceber o que é de facto um vetor. Depois, enfrentamos a diferença entre segmento e vetor. A seguir, no nível 3, atacamos as regras de adição, passamos para os casos especiais no nível 4 e, no final, atingimos o nível máximo com um super resumo. Estamos prontos. Nível 1. O que é afinal um vetor? Vamos diretos à mecânica principal desta ferramenta. Ora bem, o mais interessante nesta definição é a sua enorme precisão. Um vetor não é só um risco desenhado à sorte no papel, nada disso. Ele é definido por 3 regras de ouro matemáticas absolutamente intocáveis. Primeiro, a direção, que é a linha ou a estrada onde ela assenta. Segundo, o sentido, ou seja, para onde a seta aponta, o lado para o qual nos movemos nessa tal estrada. E, por fim, o comprimento, ou intensidade, que dita a força ou tamanho desse movimento. Sem um destes 3 elementos bem definidos, adivinhem, não temos um vetor. E reparem como isto não são apenas desenhos soltos. Vejam bem o exemplo daquela mão a puxar o bloco de pedra através de uma corda. Na física e no mundo real em que vivemos, os vetores representam movimentos e forças perfeitamente reais, quer estejam a aplicar força num objeto pesado, a navegar num mapa ou a programar o salto de uma personagem, é aquele vetor ali, com a sua direção, sentido e comprimento, que dita as leis do que acontece. E assim subimos de nível. Vamos lá para o nível 2 enfrentar e derrotar uma das maiores confusões na geometria. Qual é a verdadeira diferença entre um segmento orientado e um vetor? Então, o grande truque aqui é perceber a liberdade do vetor. Imaginem que um segmento orientado tem os pés colados ao chão, ok? Ele começa num ponto muito específico e acaba noutro ponto perfeitamente fixo. É como uma estrada específica na vossa cidade, impossível de mover. O vetor, por outro lado, é um espírito totalmente livre. É só uma instrução genérica do género andar 3 passos para a frente naquela direção. E a magia é que podemos pegar nessa instrução matemática e aplicá-la em rigorosamente qualquer parte do ecrã. Vejam lá este truque visual na malha quadriculada. Temos aqui uma série de setas espalhadas por todo o lado. À primeira vista parecem tratar-se de coisas diferentes, não é? Mas desafio a malta a olhar bem de perto. Como todas elas partiam rigorosamente a mesma direção em retas paralelas, apontam exatamente no mesmo sentido e têm o mesmíssimo comprimento, chamamos estes segmentos equipolentes. Matematicamente falando, todas estas setas representam exatamente o mesmo vetor. Onde quer que ele surja no vosso mapa, a instrução de força ou deslocamento não muda. Excelente! Parabéns por chegarem ao nível 3. Aqui vamos aprender a mecânica de juntar movimentos diferentes. A famosa adição de vetores serve exatamente para descobrirmos o caminho total que foi percorrido. Temos 2 grandes ferramentas para fazer esta soma. A primeira é o método do triângulo e é super intuitiva. Imaginem que estão a caminhar passo a passo. Dão os passos que representam o primeiro vetor e, mal terminam, arrancam imediatamente para o trajeto do segundo vetor a partir daquele exato local. Basicamente, pegamos na origem do segundo vetor e colamos na extremidade do primeiro. O vetor soma vai ser, no fim de contas, aquela linha direta desde o sítio onde começaram a viagem até onde pararam de vez. Fica claríssimo quando reparamos no atalho, não acham? Vejam o vetor ali traçado a escuro. Ele representa a soma final daqueles 2 movimentos. É o nosso caminho direto, o atalho do mestre que nos leva do ponto inicial até à última ponta sem termos de fazer as curvas todas. Fantástico! Mas e se tivermos 2 forças diferentes a puxar ao mesmo tempo a partir do exato mesmo sítio? Aí chamamos a nossa segunda técnica, o método do paralelogramo. Neste caso, unimos as origens dos 2 vetores no mesmo ponto de partida. Depois, basta traçarmos umas linhas paralelas imaginárias e desenhar um paralelogramo perfeito. O vetor soma é simplesmente a diagonal que sai dessa origem comum até à ponta oposta. A verdadeira magia visual desta regra é que as contas batem sempre certo. A linha tracejada completa o nosso paralelogramo e aquela diagonal no meio é o nosso vetor soma. O que vocês devem levar daqui é que, de forma muito consistente, quer andem passo a passo com o método do triângulo,
quer puxem tudo do mesmo sítio com o método do paralelogramo, o vetor soma final é matematicamente idêntico. Dá-nos exatamente o mesmo resultado e o mesmo atalho. Estamos a avançar a bom ritmo. Bem-vindos ao nível 4 desta missão. Vamos mergulhar nos truques ocultos e descobrir o que acontece quando lidamos com forças mais, digamos, extremas. O primeiro truque oculto faz todo o sentido prático. Se somarmos dois vetores que partilham rigorosamente a mesma direção e o mesmo sentido, eles ganham uma espécie de super-força. Mantemos a direção, mantemos o sentido e apenas somamos os comprimentos de cada um. O resultado é um caminho contínuo, bastante mais comprido, na exata mesma rota. Agora parem um bocado e tentem prever esta próxima situação. Olhem bem para estes dois vetores com a mesma inclinação, ou seja, com a mesma direção, também têm rigorosamente o mesmo comprimento, mas as setas apontam para lados perfeitamente opostos. São os chamados vetores simétricos. O que é que acham que acontece se somarmos uma força que puxa para um lado com outra força igualzinha a puxar no sentido totalmente inverso? Se adivinharam que ficamos totalmente parados, acertaram na mousse. Quando vetores simétricos colidem, eles anulam-se por completo. Matematicamente, chamamos este fenómeno o vetor nulo. É literalmente o game over do deslocamento. Representa-se com um algarismo zero e, muita atenção, tem comprimento zero e não tem direção nem sentido definidos. Porquê? Porque não saímos do sítio. E daqui extraímos uma dedução lógica muito simples. Se o vetor nulo significa ficar quieto no mesmo lugar, ele atua como um verdadeiro escudo inerte. Somar o vetor nulo a qualquer outro vetor não muda rigorosamente nada. O vetor original permanece igual, a comportar-se exatamente como o número zero nas adições clássicas da vossa aula de matemática. E assim alcançamos o derradeiro nível máximo da explicação de hoje. É aquele momento crítico de criarmos o nosso save point e guardarmos todas as regras de forma definitiva na memória. Vamos recapitular estas regras de ouro num instante para dominarem tudo. Regra 1. Um vetor precisa sempre de direção, sentido e comprimento. Regra 2. Lembrem-se que os segmentos orientados são fixos, mas o conceito de vetor é totalmente livre. Regra 3. Ao fazer uma adição, o vosso objetivo é encontrar o caminho total, aplicando o método do triângulo ou do paralelogramo. E regra 4. Quando vetores simétricos chocam de frente, nasce imediatamente o vetor nulo. Continuem focados e vemo-nos na nossa próxima explicação matemática.